A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, estou aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, para falar da sua palavra, através desses estudos bíblicos. Faça, Senhor, a sua vontade e o seu querer em minha vida. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender a sua mensagem. Dá-nos, Senhor, sabedoria cada dia mais. Capacita-nos, Senhor, cada dia mais. Me capacita, Senhor, para estar transmitindo a sua mensagem. Faça, Senhor, a sua vontade, isso o seu querer, hoje, amanhã e para sempre. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém, amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 5, dos versículos de 21 a 34. Vamos falar sobre a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Como eu falei com vocês no estudo anterior, deixei para vocês como leitura complementar o livro de Lucas, do capítulo 8, dos versículos de 40 a 56. E novamente estou indicando para vocês aqui no canal o estudo em Mateus, capítulo 9, dos versículos de 18 a 26. Amém, amados? O tema de hoje, falando da filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, esse estudo vai dos versículos de 21 a 43. Mas para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dividi-lo em dois vídeos, que o vídeo de hoje veremos dos versículos 21 a 34 e no próximo vídeo veremos dos versículos de 35 a 43. Amém, amados? Então vamos lá. Marcos, capítulo 5, versículo 21 diz assim: E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, né? Então, o Senhor Jesus já estava o quê? Atraindo multidões. As multidões iam, né, procurar o Senhor Jesus, porque a fama do Senhor Jesus já tinha o quê? Se espalhado. Amém? Então, ali, quando o Senhor Jesus estava indo, né, outra vez num barco para o outro lado, ali se juntou uma grande multidão, né? Versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, né? Então, uma figura importante, por assim dizer, um dos principais da sinagoga, alguém que tinha uma posição de autoridade na sinagoga, né? Ele foi até o Senhor Jesus e, vendo o Senhor Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, né? E o nome dele era Jairo. Versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo:
minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. É que na atitude desse pai, né, do Jairo, ele reconheceu o Senhor Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e ali ele demonstrou o quê? Fé. Que se ele levasse o Senhor Jesus até onde a filha dele estivesse e o Senhor Jesus impusesse as mãos, né, para a filha dele ia ficar sarada e viva. Então ele demonstrou que tinha fé naquilo que o Senhor Jesus poderia o quê? Realizar, né, pela filha dele. Amém? Versículo 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Né? Então a multidão apertava o Senhor Jesus por todos os lados. Né? As multidões seguiam o Senhor Jesus. Né? Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então ali, em meio àquela multidão, né, que estava chegando ao Senhor Jesus, né, espremendo, né, apertando o Senhor Jesus, ali tinha uma mulher que há 12 anos ela estava sofrendo de uma condição médica, né, uma doença, né, por assim dizer, uma hemorragia, que ela já estava enfrentando essa questão há 12 anos, e que ela tinha esse fluxo de sangue, essa hemorragia, e ela estava aqui, ela havia padecido muito, né, com muitos médicos, quer dizer, ela já havia procurado assistência humana através de médicos durante muito tempo, mas o que aconteceu? Ela gastou, né, despedindo tudo quanto tinha. Então, ela gastou tudo que ela tinha procurando, gastando seus recursos para, de forma humana, né, conseguir a cura daquela enfermidade que ela estava enfrentando. Mas qual foi o resultado? Nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Quer dizer, nenhum médico que ela achou conseguia curar ela, nenhum método que ela poderia ter encontrado na época não conseguia a curar daquela enfermidade, daquele fluxo de sangue, aquela hemorragia, né? E ela ainda o quê? Ela piorava, então a sua saúde se deteriorava, certo? Continuando, agora no versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, né? Então, ela tinha ouvido falar a respeito de Jesus, né? Aqui nós podemos, eu consigo, na minha mente, eu vejo duas coisas, né? Dois sentidos. Quais são os dois? Ela ouviu falar que Jesus estava ali e seguiu para lá. Mas acredito eu que ela já deveria conhecer a forma de Jesus antes deste acontecimento. Por quê? Porque a gente vai ver nos versículos seguintes que ela demonstra o quê? Uma fé muito grande no Senhor Jesus. Então, muito provavelmente, né, há a chance de ela já ter ouvido falar do que Jesus já tinha realizado, o que o Senhor Jesus já tinha feito, né? Antes de ela ter esse encontro, o Jesus que você ouviu falar, está passando ali, né? Por assim dizer, né? Estou citando. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Então, lá no meio daquela multidão, né? Muito provavelmente, aqui a gente viu que estava o quê? Eles estavam o quê? Apertando o Senhor Jesus. Então, vamos imaginar, eu sei que é um exemplo bem bobo, mas vamos imaginar uma promoção numa loja. Uma loja está com uma promoção imperdível. E aí você vai lá e enfrenta aquele montão de pessoas para conseguir pegar um produto. Entende? É mais ou menos essa imagem que eu penso dela enfrentando todas as pessoas para chegar até o Jesus, né? Ela poderia ter desistido, visto que
vendo que a multidão era grande, que as pessoas se apertavam e talvez ela desistisse, mas não, ela persistiu e se esforçou para chegar, para tocar na vestimenta, né? Então ela fez ali o que? Uma demonstração de fé, né? Ela não desistiu em meio à adversidade. Mas continuando, versículo 28 agora. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então aqui, amados, ela demonstrou uma fé, assim, uma fé muito grande. Por quê? Porque esta mulher, ela já tinha gasto todos seus recursos com médicos, com métodos, por assim dizer, para que ela fosse curada, mas ali ela demonstrou fé que ela poderia estar, como posso dizer, nesse estudo hoje eu tô bem assim devagante, né? Vou devagar bastante esse estudo, né? Com possibilidades, né? Amém? Mas ela poderia estar o quê? Amarga, né? Desesperançosa. Por quê? Porque ela provavelmente durante esses 12 anos que ela padecia desse fluxo de sangue, ela poderia muito bem ter desistido de receber sua cura ou achar, não, nada pode solucionar, já procurei tudo, porque hoje em dia a gente pode ver, não, mas Deus pode te curar. Aí a pessoa pode pensar, não, mas eu já fui nos médicos, os médicos falam que não tem cura, ou os médicos não sabem o que eu tenho, eu já tomei remédio tal, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, nada adianta. E aí essa pessoa fica o quê? Sem esperança e essa pessoa fica à deriva, né? Deixando que o mar e o vento a leve até o resultado final. Mas não, essa mulher, apesar de ter tentado vários recursos e mesmo sua saúde se deteriorando, né, ela piorando, ela ainda assim ela creu no Senhor Jesus e uma demonstração de fé, né? Ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Né? Então ela nem queria que o Senhor Jesus falasse, tocasse, desse atenção especificamente para ela, mas ela pensava que só tocasse, né? Mesmo que no meio daquela multidão, mesmo que o Senhor Jesus não parasse para olhar para ela, ela cria que se encostasse nas vestes do Senhor Jesus, ela estaria sarada. Então ela demonstrou o que? Uma grande fé ali. Amém? Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Oh, glória! Amém? Então ali ela sentiu, né, que ela foi curada, porque aquela fonte que estava saindo sangue, né? Não sei se eu posso falar fonte, mas ali onde estava jorrando aquele sangue, secou, né? Aquele derramamento de sangue cessou. E aí ela se sentiu o quê? Curada daquele mal. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Né? E o Senhor Jesus, o que? Ele sentiu que dele tinha saído o quê? Virtude. Que dele tinha saído o quê? Poder. E aí ele sentiu que alguém o tocou de uma maneira diferente, de uma maneira que com fé, né? E do Senhor Jesus saiu o poder e ele se virou para o quê? Para perguntar, né? Quem tinha tocado nele? Quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31. Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Né? Então os discípulos não entenderam o que estava acontecendo naquele momento, né? Eles pensaram que o Senhor Jesus estava falando quem me tocou de uma maneira como todas as outras pessoas poderiam estar tocando, né? Em meio a uma multidão. Vamos imaginar a gente dentro do ônibus lotado, dentro do mercado lotado, e as pessoas o tempo todo esbarram na gente, né? A gente pede desculpa, a pessoa pede desculpa, né? Então os discípulos estavam pensando nessa maneira, como se as pessoas tivessem esbarrado no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não estava falando desse toque através de um esbarrar, né? Mas sim de que alguém tocou com fé e dele saiu o quê? Virtude. E os discípulos não entenderam isso, né? E versículo 31, né? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou?
Versículo 32. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera, né? E o Senhor Jesus, então, olhando ao redor, no meio daquela multidão, para ver que quem o havia tocado daquela maneira, né? Que aquela maneira diferente, com fé, e que tinha saído o quê? Poder do Senhor Jesus. Amém? Versículo 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então aquela mulher sabia que havia sido ela que tocou, né? E ela já tinha sentido que ela tinha sido curada, né? E aí ela sabia que o Senhor Jesus estava falando dela. E ela, temendo e tremendo, se aproximou, prostrou-se, né? Se ajoelhou diante de Deus, né? Diante do Senhor Jesus, se prostrou diante do nosso Senhor Jesus e disse-lhe toda a verdade, né? Que ela havia tocado e que ela, o quê? Ela cria que tão somente tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada, e assim o foi, né? E aí no versículo 34 diz assim: E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. Então ali o Senhor Jesus o quê? Falou, né? Filha, a tua fé te salvou, né? E ali o Senhor deu a resposta, né, para aquela mulher que creu no Senhor Jesus e que ela fosse em paz, né? Que ela estava livre e curada daquele mal e poderia o quê? Estar em paz com seu coração depois de receber essa grande cura. Amém, amados? A mulher do fluxo de sangue, né? Ela sofria há 12 anos com esse fluxo de sangue, que eu entendo como hemorragia, né? Ela procurou tratamento, né? Tanto que ela gastou tudo que ela tinha com tratamentos, mas nada havia ajudado. Ao contrário, a condição física dela, né? A saúde dela tinha o quê? Piorado, né? Ela se aproximou de Jesus sem ser, entre aspas, querendo não ser notada, né? Por quê? Porque ela não chamou atenção. Jairo, né? Jairo procurou o Senhor Jesus e pediu que ele fosse até a casa para que impusesse as mãos sobre a filha dele para a filha dele ser curada. Mas essa mulher do fluxo de sangue, ela não quis, por assim dizer, chamar a atenção do Senhor Jesus, contar qual era o problema dela. Não, ela procurou uma solução e crendo que somente encostasse na veste ela seria curada. E assim ela foi, né? E o Senhor Jesus sentiu, né, que alguém a tinha tocado diferente. Imagina, gente. A gente está em meio a uma multidão de várias pessoas, mas nós sentimos o toque, né? Nós tocarmos, estarmos na presença de Deus. Então não importa a quantidade, mas importa o quê? Um coração sincero e com fé, né? E o fato do Senhor Jesus também chamar ela de filha, né? É algo muito carinhoso, e ele elogiou a fé dela, né? Falou que a sua fé, né? A sua fé te curou, né? No versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Então o Senhor chamou ela de filha, né? Demonstrando um carinho, e elogiou a fé dela. Amém? E deixa eu dar eu vou continuar com vocês no próximo vídeo falando sobre a filha de Jairo, né? Mas eu vou falar um pouco mais aqui a respeito dessa mulher que tinha o fluxo de sangue, que nós não temos o nome dela. Vou dar uma lida com vocês em Levítico, capítulo 15, versículo 25, que diz assim: Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Amém? Então, amados, eu aconselho vocês darem uma lida não, dá uma olhada aqui no estudo bíblico no canal em Mateus, né? Lá em Mateus capítulo 9, dos versículos 18 a 26, que eu falo um pouco também a respeito dessa
dessa mulher do fluxo de sangue. E para falar de uma forma um pouco mais resumida, por assim dizer, aqui com vocês, eu enxergo a história dessa mulher com várias perspectivas, né? Então, vou trazer aqui para vocês algumas dessas perspectivas. Aqui conta, lá no versículo, deixa eu dar uma olhada, no versículo 33, que diz assim: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, né, que ela sabia que era ela que tinha tocado o mestre, né, o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus estava perguntando quem o tocou e ela sabia que era ela temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Nós devemos levar em consideração também a cultura em que ela estava inserida, né? Por assim dizer. Vamos pensar, né? Porque eu enxergo, como eu falei, eu enxergo com várias maneiras esta história desta mulher, né? Porque nós vimos em Levítico, né, Levítico 15, versículo 25, que fala sobre a impureza da mulher durante o fluxo de sangue, né? A mulher, durante um determinado período de tempo em que ela tinha o fluxo de sangue, né, que ela estava passando pelo ciclo de menstruação, ela era separada, né, do meio ao povo, para que ela ficasse durante esse tempo fora, né, do povo, tipo como fosse fora do acampamento, ficava fora, né, até que cessasse esse fluxo de sangue e ela se purificasse e pudesse voltar para o meio do povo, né. Eu já vi interpretações quanto a isso, não sei se foram estudos mais aprofundados sobre a cultura da época, em que falam, né, que essa separação era o cuidado de Deus para com a mulher, que durante esse período de tempo que a mulher fica, por assim dizer, mais frágil, né, e sofre, né, pode ser cólicas, né, com dores e sofre das condições que todo o período, esse período menstrual causa na mulher. Esse período de separação seria uma forma que Deus encontrou, né, para proteger a mulher, né, durante esse período de tempo. Então, esse período de tempo ela ficava resguardada fora do meio do povo, certo? Tem essa visão. E eu também tenho uma interpretação, né, que Deus me abençoe cada dia mais com conhecimento, mas eu também tenho uma interpretação da maneira que o povo poderia vir a enxergar esta separação. Por quê? Porque se trata de impureza e pureza, né? E uma vez que esta mulher é considerada impura, as pessoas não queriam o quê? Tocá-la, né? Até mesmo onde ela sentava se tornava impuro, aí evitavam estar perto desta mulher para o quê? Para que também não se tornasse impuros por conta de uma mulher que estava no fluxo de sangue. E de certa forma isso poderia agregar o quê? Algum tipo de preconceito quanto a essa pessoa, certo? Dada a condição dela. Imaginemos agora esta mulher do fluxo de sangue que padeceu durante 12 anos com esta enfermidade. O quão difícil, socialmente falando, deveria ser para esta mulher viver em meio àquela cultura, né, israelita, né, do povo de Israel, certo? Então, lembrando, a gente via que a gente viu em Levítico 25 que fala: por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então, quando a gente vê no versículo 33 que ela
o que aconteceu? Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então ela temeu, né? Temeu o Senhor Jesus e tremendo contou que havia o quê? O tocado. Eu enxergo dessa maneira, amados, que o Senhor ali, ele quebrou, né? Qualquer medo, temor que ela poderia ter tido ao tocar no Senhor Jesus, né? E ele poderia brigar, ela poderia achar que ele ia brigar com ela porque ela tocou nele, que não podia tocá-lo, que ia tornar ele impuro, as vestes dele impuras. Mas o que o Senhor Jesus respondeu? Filha, né? No versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Então ali o Senhor Jesus demonstrou o quê? Uma compaixão. É dessa maneira que eu enxergo essa passagem, né? Eu tenho um carinho especial por essa passagem que demonstra o carinho, né, do nosso Senhor Jesus, a compaixão do nosso Senhor Jesus, né? E também eu vejo que no meio daquela multidão que as pessoas apertavam o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus sentiu o toque, né? Aquele único toque, né, que fez com que saísse virtude dele, que foi um toque com fé, que foi da mulher que padecia do fluxo de sangue. E é assim, eu também imagino que as nossas orações, a nossa comunhão com Deus, ainda que a gente esteja numa multidão, né, desse mundão aí afora, sejamos muitos aqui na Terra, seres humanos, e pensar que o Senhor Jesus, o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, que nosso Deus ouve a nossa oração especificamente em meio a tantas orações, e Deus ouve a nossa única oração, né? Nossa única oração não, a gente está sempre orando, né? Mas ouve a nossa oração. Deus conhece, tem carinho por nós em específico, né? Ele ama a todos, mas saber que Ele está ouvindo a minha oração, está ouvindo a minha voz, glória, está ouvindo a minha voz nesse momento. Eu não sei vocês, amados, mas é algo que, ai, Deus é maravilhoso o tempo todo, amém? E é isso, amados. Hoje eu fiquei devagando um pouco mais com vocês, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Deus abençoe a todos e vamos continuar nesse estudo no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos, forte abraço.